Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais um vídeo, uma mensagem de edificação para todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele não é muito usual de ser pregado e, consequentemente, as pessoas pouco conhecem. Nós vamos ver no meio cristão, não somente irmãos, mas muitas vezes pastores mesmo desconhecem o assunto na sua profundidade. Então hoje nós vamos falar sobre nascer de novo ou ser religioso. E nós vamos ver que muitas atitudes na vida cristã, no meio da igreja, na vida dos cristãos, tem o ar de ser algo de Deus e no fim é ser religioso. Mas vamos ver pelos textos da palavra do Senhor, que a gente começa fazendo um comentário e depois eu entro no tema propriamente dito. Diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho de João, eu vou ler do capítulo 3, versículos 1 até o versículo 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falardes das celestiais? Então aí está a primeira palavra, né? A primeira leitura da palavra do Senhor. Então eu vou fazer uns breves comentários em cada um desses versículos. Versículo 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos era um fariseu, um rabino judeu e um dos homens mais ricos de Jerusalém. No versículo 2 ele fala: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, mesmo sendo fariseu e vendo como Jesus pregava contra a hipocrisia dele, de todos os fariseus em geral, né? Mas os milagres de Jesus o convenceram a ir aprender com Jesus. Nicodemos veio durante a noite por medo de ser criticado pelos colegas fariseus. O versículo 3, então, ele nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pertencia a uma religião que tinha 2000 anos, tinha um pouco mais de 2000 anos. Portanto, era devoto da mais importante religião dos tempos de Jesus, o que mostra que isso não quer dizer nada. O que Nicodemos sabia sobre o reino de Deus? Aliás, muito cristão não sabe sobre o reino de Deus. Mas ele sabia que seria governado por Deus, que seria restaurado sobre toda a terra, que ele seria para o povo judeu. Até então era o que ele sabia. Jesus lhe ensina que nada disso adiantaria. Hoje muitas pessoas se apegam à sua religião. Uns dizem: eu sou evangélico, usamos véu, não usamos calça comprida, guardamos o sábado, temos prosperidade financeira, oramos no monte, temos ministério de louvor, temos grupo de dança. Outros dizem: eu sou católico, eu rezo o terço, tenho nossas imagens de santos e da Virgem Maria. Outros dizem: eu sou espírita, recebemos espíritos, mas fazemos caridade. Outros dizem: eu me reúno nos grupos nas casas e nunca nos templos. Outro diz: eu sou budista e praticamos yoga. Tudo isso é religioso, mas nada disso vale para ser salvo. A salvação não vem dessas coisas. Nada disso salva ninguém. Você tem que nascer de novo para ser salvo, como Jesus disse. Repito, ele disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então assim, tudo isso que você faz não tem valor nenhum. O que importa é você nascer de novo. E é isso, esse é o tema desta mensagem. Jesus ensina que quem não nascer de novo não pode ver, nem entrar, nem viver no reino de Deus. Jesus deixa isso bem claro: você tem que nascer de novo. O versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus ensina que o reino de Deus, ele não é para uma raça específica, nem para uma nação, ou para uma religião.
O reino de Deus é pessoal e a exigência, o arrependimento com o novo nascimento. Muitas pessoas estão dentro de suas religiões, nos seus templos, nas casas, nas paróquias, nas tendas, nas catedrais, mas não são salvas, porque não nasceram de novo. Nicodemos não entende o que Jesus diz. Afinal, não foi assim que aprendeu em sua religião. Pode um homem adulto voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Perguntou ele. Então, veja bem, a religião ela é boa em certo sentido. Mantém a pessoa, geralmente de tempos, coisas honestas e tal, mas ela não leva ninguém ao mais importante, que é nascer de novo. No versículo 5 diz, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus repete a Nicodemos o que ele falou. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. No Antigo Testamento, a água, quando ela é citada junto com o Espírito, ela se refere à necessidade de purificação espiritual. Por exemplo, nós lemos em Ezequiel, capítulo 36, dos versículos 24 a 27, ele diz, e vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, os pecados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, a gente vê que quando Deus purifica, ele tira o quê? A idolatria e tira também os pecados. Dar-vos-ei um novo coração, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então está falando do novo nascimento. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, consequentemente, tira-se a religiosidade e passa-se a obedecer aos mandamentos de Deus, que é o mais importante. Jesus falou da lavagem espiritual ou purificação da alma, realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus, no momento da salvação, que é o nascer de novo. Então, é a palavra de Deus que conta, é a palavra de Deus, tudo pela palavra de Deus. Todos os santos do Antigo Testamento que fazem parte da igreja foram salvos ao nascerem de novo. Isso veio a ser posteriormente demonstrado na igreja com o batismo por imersão nas águas, mas aqui nesse momento não, porque o batismo nem tinha sido implantado. Então ele falava realmente de uma purificação de almas, né? Então, claro, que o batismo, estamos referindo de discípulos de Jesus, aquele que vai fazer do Evangelho de Mateus a última ordem que ele deixa, ir por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mandou batizar discípulo, ele não mandou batizar bebê. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo te dá poder para abandonar o pecado e viver uma vida santa. Então por isso que a gente diz que o ímpio, ele tem a obrigação de pecar, porque a sua natureza é do pecado. Agora, aquele que nasceu de novo, não. Ele tem o Espírito Santo e tem poder para evitar o pecado. Versículo 6 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que nasce de sua mãe tem um nascimento carnal, isto é humano, para esta vida apenas. Quem nasce de novo, nasce pelo poder do Espírito Santo e, portanto, nasce para viver o reino de Deus. Enquanto predomina o nascer da carne, quer dizer, só isso que você tem, você é uma criatura de Deus e só gosta das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, do pecado do mundo, das alegrias do mundo, das festas do mundo. Você só se preocupa com as coisas do mundo. Na verdade, você não tem paciência nem com as coisas espirituais. Dificilmente você vai ter prazer em ouvir uma pregação, em uma oração, em estar num ambiente assim. Você pensa apenas nas coisas desta vida. Quando nascemos de novo, então buscamos as coisas de Deus lá do alto. E Jesus completa no versículo 7, não te admires de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus dá ênfase, não fica admirado, não fica espantado com o que está aprendendo. É necessário todos nascer de novo. O vos, né? Vos está no plural. Jesus ensina que a necessidade é para todos, sem exceção. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, teve que nascer de novo para ser salva. E isso aconteceu com ela, graças a Deus. Assim, se você acredita que é salvo por causa de sua religião, porque seus pais eram dessa religião, você nasceu nessa religião e vai morrer nessa religião, você está com o ingresso comprado para ir para o inferno. Não estou julgando ninguém. Jesus disse, estou usando as palavras de Jesus, se você não nascer de novo, não tem como ser salvo. Você tem que nascer de novo. Entenda isso. É isso que é importante. Aliás, para ir para o inferno, você nem precisa fazer nada. Basta ficar como está. Mas se quer ser salvo, precisa nascer de novo. No versículo 8 ele diz, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em hebraico, como em grego, é a mesma palavra traduzida como vento e espírito. Em hebraico é ruach, e em grego é pneuma. Todos, tanto faz vento e espírito, então depende muito do contexto, né? Aqui a palavra é vento. Jesus ensina que, até porque Jesus falou em hebraico, ruach,
e João escreveu em grego, pneuma. Jesus ensina que do mesmo modo que o vento atua de forma que não sabemos como ele faz e não o vemos agir, mas podemos ver e perceber os efeitos do vento, assim o Espírito Santo trabalha em cada pessoa que nasceu de novo. Não vemos, mas podemos ver os efeitos do novo nascimento. Como um homem natural ouve o vento e sente o vento, o homem espiritual que nasceu de novo, ele ouve o Espírito Santo, e sente a sua presença dirigindo a sua vida. Isto é assim, como se reconhece um ímpio e também se percebe quando uma pessoa nasceu de novo. Você vai dizer, como que a gente pode perceber? Como reage uma pessoa que engoliu uma coisa quente demais? Ou no inverno, estando muito frio, ela vai tomar banho e esquece que o chuveiro está queimado. E abre o chuveiro e cai aquela água fria demais sobre o seu corpo. Assim como é impossível engolir algo quente demais e não ter uma reação alguma, ou você bater essa água fria num frio e não ter reação nenhuma, do mesmo modo não se pode dizer que alguém nasceu de novo e nada mudou na sua vida, e mudar para melhor. Nicodemos responde no versículo 9, respondeu-lhe e disse-lhe, como pode ser isso? Nicodemos, com todo o conhecimento que tinha sobre sua religião, veja bem, isso é importante dizer, teve muita dificuldade em entender o tema básico do reino de Deus sobre o novo nascimento. Na igreja moderna, esse tema tão profundo quase não é mais ensinado. Por isso, as religiões estão lotadas de pessoas religiosas e que não nasceram de novo, que vivem ritos, guardam coisas, decoram coisas, mas não nasceram de novo, porque o novo nascimento não tem nada a ver com isso. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? A palavra grega para mestre é didáscalos, que significa professor. Só que como Jesus, aqui ele vai falar, ele vai usar a expressão, ele falava aramaico, mas ele usa uma expressão hebraica chamada rabi, que era como eles chamam até hoje os seus mestres. No original, o uso do artigo definido o indica que Nicodemos era um mestre renomado entre o povo de Israel, uma autoridade religiosa estabelecida por excelência, não era qualquer pessoa não. Nicodemos gozava da mais alta consideração entre os rabinos ou mestres do seu tempo. Rabino quer dizer mestre em hebraico. Professor, né? Nicodemos era uma espécie, podemos dizer no linguajar de hoje, o papa dos fariseus, ou o apóstolo dos fariseus, ou o doutor dos fariseus, né? O doutor da teologia dos fariseus. Por tudo isso, Jesus esperava que Nicodemos conhecesse as escrituras o suficiente para ser salvo. Mas Nicodemos era como os milhões dentro das igrejas e das religiões de hoje. E mesmo muitos dos ministros, os pastores e líderes que estão pregando por aí, não sabem o que é o novo nascimento, não sabem o que é nascer de novo. As religiões vão mandar mais gente para o inferno do que qualquer outra coisa, até do que o carnaval, porque enganam as pessoas com ritos e regras e não ensinam a necessidade de nascer de novo, princípio básico do reino de Deus que nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus. Versículo 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. O ensino de Jesus é claro, verdadeiro e objetivo, mas as pessoas preferem se enganar com religiões que acabam levando e crendo e levando toda a sua fé. A maioria das pessoas não aceita o ensino sobre o reino de Deus, prefere fazer regras, normas e preceitos dos homens que Jesus não mandou fazer, até porque fica muito mais interessante você se mostrar para os outros fazendo coisas repetitivas, coisas que parecem, têm um ar de espiritualidade. No versículo 12, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus falou sobre o nascer de novo, que acontece em vida nessa terra. E a maioria ignora e não conhece. E se Jesus falasse sobre vida eterna, sobre o céu, sobre as coisas mais profundas? As coisas do Evangelho de Jesus Cristo são coisas celestiais, são coisas espirituais. Se Jesus ensinando sobre coisas que os olhos poderiam testificar, veja o exemplo de Saulo. Saulo foi transformado em Paulo. Quando ele nasce de novo no encontro, ele teve um encontro pessoal com Jesus e vai se transformar no apóstolo Paulo. As pessoas têm dificuldade em crer. Imaginem se Jesus falasse das coisas celestiais. Não é? Muito bem. Aí então vem a pergunta, é claro, tem que ser feita a pergunta. O que é nascer de novo? Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreveu, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra criatura, kitses em grego, quer dizer criação. Novo é kainos. É o novo homem que teve um novo nascimento, que nasceu de novo.
né? Novo nascimento, nascer de novo, é a mesma coisa. Qual a resposta? O que que é? É nascer de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É ser salvo, é nascer de Deus. Você, tem alguns teólogos que não gostam que se faça essa comparação, mas é uma forma fácil das pessoas entenderem. Você nasceu, por exemplo, eu nasci no dia 16 de setembro. Portanto, esse é o meu primeiro aniversário. Meu primeiro nascimento é o nascer da carne, como filho de Adão, descendente de Adão, Adão e Eva. Agora, então aí me tornei criatura de Deus. Só que quando eu obedeci Romanos 10:9, quando você obedece Romanos 10:9, aí é que você é salvo. O que está escrito lá, pastor? Está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra confessar, homologeu em grego, quer dizer, confessar como um termo judicial. A palavra indica a declaração pública e obrigatória que estabelece um relacionamento com força legal. É professar a si mesmo como adorador de alguém. E é a mais antiga confissão da igreja primitiva. Então, como adorador, você se identifica como alguém de Cristo. Hoje não tem devoto disso, devoto daquilo, devoto daquilo. Quando você nasce de novo, você não é mais devoto de coisa nenhuma. Você se torna quem? Você se torna um adorador de Jesus Cristo. Você se torna um discípulo de Jesus. Veja que na Bíblia não está escrito devoto desse, devoto de Paulo, devoto de Pedro. Não, não. Diz discípulos de Jesus. O novo nascimento te faz um filho de Deus. Em 1 Coríntios 12:13 nós lemos assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é anátema, né? Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer oração. Normalmente eu faço uma oração mais ou menos nesses termos, que se de repente você está aí a fim de entregar sua vida para o Senhor Jesus, você pode aproveitar isso. Eu digo assim: Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador cheio de pecados, mas vim invocar o nome do Senhor Jesus para receber a salvação da minha alma. Por isso agora, com arrependimento verdadeiro, eu vim te pedir perdão por todos os meus pecados. Com a minha boca, eu, Alberto, você diz o seu nome, confesso a Jesus Cristo como único Senhor da minha vida. E creio que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem, morreu numa cruz e pagou por todos os meus pecados, por piores que sejam. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. E a partir de agora, ele no meu coração, ele será meu único Salvador. Eu creio que o Espírito Santo me fez nascer de novo, nesse instante, nascer de novo. Por isso acabei de me tornar um filho de Deus. Se você é uma mulher, uma filha de Deus. Filho de Deus, que tem o termo adoção. E por isso eu posso dizer Abba, Pai. Também por isso, eu creio que o meu nome, diz aí, Alberto, foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Declaro pela fé em Deus que eu creio que estou salva se for mulher, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, feito isso, sinceramente, aí começa algo maravilhoso na sua vida. Aí você diz, quais são os 7 fatos que acontecem quando você nasce de novo? São evidentes e eu vou passar para você. O primeiro, você se torna um filho de Deus, ou uma filha de Deus, se você for uma mulher. Você deixa de ser criatura de Deus, nascido na carne. Agora você é filho de Deus, você nasceu de novo. Então as pessoas ainda perguntam para mim, pastor, mas como que o homossexual, né, uma lésbica, eles têm que ser hétero para poder ser salvo? Não, eles têm que nascer de novo. Como que um heterossexual é salvo? Tem que nascer de novo. Então como que o homossexual é salvo? Tem que nascer de novo. Como qualquer pessoa, independentemente da cor, do sexo, da raça, da idade, é salva, ela tem que nascer de novo. A resposta para todo mundo é nascer de novo. Se não nascer de novo, é o nascer de Deus, não do homem. É nascer de Deus e não de religião, é nascer de Deus. Aí está escrito lá então, Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O meu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo passa a testificar. A adoção, a palavra uiotesia, quer dizer, era o processo de adoção legal romana, mediante o qual um herdeiro escolhido ele recebia o direito não somente à reversão, né, o retorno dos bens ao patrimônio do doador, da propriedade à sua posse, mas também ao estado civil, em suas obrigações e direitos, tornando-se, por assim dizer, seu outro eu, unido a ele. É a certeza que um filho adotivo de Deus se torna em sentido peculiar e íntimo, unido ao Pai Celeste. Não precisa de mais mediador nem medianeira nenhuma. Esse termo legal, grego-romano, especialmente do Império Romano, significa a concessão
de todos os direitos e privilégios de filiação de uma família que você não pertence por nascimento. Nós não, por nascimento só Jesus Cristo, mas agora através do sangue de Jesus Cristo, quando nós o confessamos, aí nós somos salvos e passamos a ser irmãos de Jesus. Em 1 João 3,2 ele fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. Então, nós teremos o mesmo corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, nós teremos um corpo glorificado, maravilhoso, porque agora nós pertencemos à família de Deus. Então, agora nós temos a mesma natureza de Jesus na ressurreição, correto? Segundo, você recebe a autoridade vinda de Cristo. Como eu tenho 3 vídeos que foram recentemente no nosso período de 21 dias de jejum de Daniel, jejum coletivo, eu ministrei 3 vídeos falando sobre a autoridade do crente. 1, 2 e 3. Então, eu só vou fazer um breve relato aqui. Se você tiver interesse em aprender mais, você assista a esses vídeos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Literalmente, o grego diz: Deus deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder aí é exousia, que é a mesma palavra traduzida por autoridade em Mateus 21, 27, 28, 18 e Lucas 9, 1, entre outros textos sagrados. Ela é o poder transmitido, delegado para representar alguém. Então você recebe a autoridade de Cristo para representá-lo aqui. É o direito de usar o poder assim que receber e quando necessário para destruir as obras de Satanás. É a autoridade do crente. É a autoridade pela qual você vai mandar os demônios sair e eles vão sair. Mas se você quiser saber mais, tem 3 vídeos explicando isso, com detalhes, com testemunhos, que vai ajudar muito o seu entendimento. E muito texto da escritura ali. Terceiro, você não consegue mais viver com pecados ocultos. Não. 1 João 3, 8, 10, nós temos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nascido de Deus. Então, nasceu de novo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, o apóstolo João está mostrando que existe na humanidade, está dividida em 2 tipos de filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então ele diz no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, claro, naquele que guarda mágoa, sai falando mal da vida dos outros, desgraçando a vida dos outros, não nasceu de Deus mesmo, não tenha dúvida. Fica bem claro então que há 2 classes na humanidade: os filhos de Deus, que nasceram de novo, tiveram um novo nascimento, procuram agradar ao seu Pai Celeste e obedecer aos mandamentos de Deus. E os filhos do diabo, que são as criaturas de Deus, eles estão fazendo a vontade do pai deles. Cometem adultério, fazem aborto, são criminosos, são corruptos, assaltam, praticam injustiça, vivem na mentira, na fofoca, cometem todo tipo de pecado contra Deus, são pederastas, pedófilos, adúlteros, são avarentos, egoístas, se divorciam, casa de novo, se divorciam, casa de novo, e aí vai embora. Não quer dizer que quem não nasceu de novo não peque. Quer dizer que porque sempre me perguntam: pastor, por que quem nasceu de novo não peca? Não tem como não pecar. Nós nascemos de novo, mas ainda vivemos na natureza carnal. Significa que ele não consegue viver com pecados ocultos, escondidos, causando escândalos, somente porque depois são descobertos. Né? Não é que ele confessa, ele é apresentado. No Efésios 5, 11 e 12 nós vemos assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Então, mostra que aquele que não nasceu de novo, ele vai ter mesmo sempre o desejo de pecar e esconder de todo mundo, né? Aí depois ele muda de igreja e acha que está tudo bem. Tiago 5,16. Mas por que ele faz isso? Porque ele não nasceu de novo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A igreja está repleta de pastores, líderes de louvor, líderes de jovens, membros, né? Diretoria, presbíteros, que vieram de outras igrejas após escândalos sexuais. Muitos se divorciaram, se casaram de novo, como se nada de errado eu fizesse. Outros ainda continuam com o mesmo casamento, mas o pecadão ficou oculto e não foi tratado. Na verdade, quem não nasceu de novo não consegue se arrepender dos pecados, apenas se justifica e se explica. Também não consegue perdoar. O apóstolo João escreveu em 1 João 4, 7, 8 e 20 assim:
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, uma das características importantes dos nascidos de novo é que ele aprende a amar. Então, significa esse amar que ele sabe perdoar. Sei que dói, ele sofre, demora às vezes um pouco, mas ele consegue perdoar a quem ofendeu. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É óbvio. Quem nasceu de novo consegue perdoar a quem lhe ofendeu, por mais grave e cruel que tenha sido. O quarto fato que acontece com quem nasceu de novo. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. No livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, nós lemos: Nela, na Nova Jerusalém, que desce do céu, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Sobre o livro do Apocalipse, explicando direitinho isso aí, eu tenho uma série de 5 vídeos no YouTube. 5 vídeos que pode abençoar você. Somente as pessoas que alcançaram o arrependimento e nasceram de novo. Somente. Assim como nas cidades, um documento no cartório se registra o nome de quem nasce por lá, dos seus habitantes, um documento divino registra todos os nomes de todas as pessoas que são as escolhidas de Deus e que foram salvas. Isto é, todos os que nasceram de novo, todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento, desde Atos 2 até 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Hebreus 12, 16 e 17 nós lemos: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A palavra hebraica para arrependimento é nokan, e no grego é metanoia, que vem de duas palavras: meta, que significa depois, implicando mudança, e noel, que significa perceber, cognato de nous, que significa mente, e significa uma mudança de direção e correção da mente para melhor. Quer dizer, arrepender-se de coração, com pesar. Pesar é luto pelos pecados cometidos. Então a pessoa que se arrependeu mesmo, ela sente como... O que é pesar? O luto. Quem perdeu uma pessoa querida da família, como eu perdi, né? Perdi pessoas, não só uma. A gente sabe como que você fica. Você fica aquele pesar, aquela tristeza, porque perdeu. Exatamente. É o mesmo sentimento que fica em quem se arrependeu. Ele percebe que ele não só ofendeu Deus, ofendeu outras pessoas. Então isso vem ao pesar. Quando ele não tem esse sentimento de pesar, é remorso. Mudança de direção, a meia volta volver, é um termo militar, né? Você está indo numa direção, você está indo nessa direção, de repente aí você faz meia volta volver e vai para essa outra, né? Então faz uma mudança na sua vida. Está indo para um lado e vai para o outro. Tecnicamente é isso aqui, né? Eu estou indo para cá, eu passo a ir para lá. Isso é o mudar mesmo a direção. Se não há correção, não há luto pelo pecado cometido, aí é um remorso, né? Isso explica o que está cheio na igreja de muita gente com remorso. A verdadeira conversão é fé com arrependimento. Ela se converteu, quer dizer, fé e arrependimento. Em Atos 2,38, o sermão, que é o modelo de todos, do apóstolo Pedro, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A quinta, das 7 já estamos na quinta. Você não consegue mais ter caráter mentiroso. Não quer dizer que de vez em quando não minta e não peça perdão, mas é o caráter mentiroso. Efésios 4, 22 e 25. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que vai fazer parte da nova vida agora, é justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E aí, é claro, existem 2 tipos de nascido de novo: aquele que é discípulo e vai crescer, e aquele que não é discípulo e não vai crescer. Vai ficar sempre estagnado, tá 30 anos dentro de uma congregação e não cresce. Mas de toda forma, a mentira passa a ser algo difícil na vida dele. Quando mente, ele já corre para corrigir. Porque ele nasceu de novo, não dá para conviver. Porque a mentira, o pai da mentira é o diabo, né? Então, quando você vê o cristão, o pastor mentindo e mente, você sabe que ele não nasceu de novo.
Qualquer situação que precise levar vantagem, escapar de punição, não ser descoberto em alguma coisa, para não perder algo que considera valioso. Se estiver fazendo isso, não nasceu de novo. Oh, fala que eu não tô, não fui eu, quando foi ele. É por isso que vemos tantos pastores, líderes de louvor, líderes de jovens, irmãos e irmãos que são mentirosos, cometem pecados de adultério e só com escândalo revelado mantêm estudos, não abre a boca para falar, para confessar, para pedir correção. Não, não, não. Gosta de levar vantagem em tudo, engana para ter o lucro, para sair ganhando, sonega impostos. Deus se agrada não só de orações, mas de uma vida tranquila e mansa, sem ganâncias, sem negócios duvidosos. Deus se agrada de uma vida de santidade, que a Bíblia também chama de piedade, com honestidade e honra. Infelizmente, tanto grande parte da igreja do Brasil, como o governo brasileiro, os políticos brasileiros, a justiça brasileira, não conhece palavras como honestidade e justiça porque não nasceram de novo. Quando se é desonesto numa igreja, você sai, vai ser cedo ou tarde, você vai mentir e vai ser desonesto em outra, porque a desonestidade não é o ambiente que faz, é você. É o seu caráter que faz. Sexto, você não consegue mais venerar imagens e ídolos. Isso é automático. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. No versículo 20 ele diz, 20 e 21. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Ele termina a frase assim. O Espírito Santo te liberta da idolatria, que viola os mandamentos de Deus. Deuteronômio 4, 16, 18, na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, ela diz: Não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sobre a terra. O dia em que você nascer de novo, a sua mente e o seu coração irão abandonar a idolatria das imagens. Isso é automático, ninguém vai precisar falar para você. O novo nascimento, quando você tem o nascimento de Deus, você só tem a Deus. Você deixa de se aproximar com essas coisas criadas pelos homens. A gente abandona isso. Isso aconteceu com a igreja de Tessalônica. E eu me lembro muito, esse versículo vai me marcar porque aconteceu comigo também. Marca muito o chamado do Senhor Jesus Cristo, porque eu não fui convertido por homens, o Senhor me chamou para isso, para o seu trabalho, e mostrou, né, 2 anjos me apareceram e mostraram que eu iria padecer ainda pela obra do Senhor. Eu não estava entendendo nada no começo, mas esse texto me marcou muito, porque aconteceu isso comigo, como que eu abandonei os ídolos para servir ao Deus verdadeiro, e foi o que aconteceu com a Tessalônica. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em outros lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quando os crentes de Tessalonicenses nasceram, as pessoas nasceram de novo lá em Tessalônica, e formaram a igreja de lá, a primeira coisa que aconteceu, eles abandonaram os ídolos, né? Quem nasceu de novo, nasceu de Deus, e ouve a palavra de Deus. Está em João 8,4. Jesus falou, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então assim, não adianta você querer tirar a idolatria, a veneração de imagens de uma pessoa que não nasceu de novo. Você vai arrumar confusão, vai brigar com ela. Eu realmente não faço isso. É algo do Senhor, porque quando ela tiver o novo nascimento, ela vai largar. Gente, ninguém falou para mim. Ninguém falou para mim. Nascer de novo, o Espírito Santo muda a sua mente, é uma mudança mesmo. Profunda. Eu também, como vocês, como muita gente, fui extremamente idólatra. Mas, tudo tem um dia. Quem nasceu de novo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e agora tem acesso direto ao Pai. Então a gente não vê mais aquele Deus lá no céu. A gente passa a ter uma certeza e um relacionamento com Deus pessoal. Entenda bem isso. Eu disse de religião e de práticas de religião. Eu vou mostrar para vocês na história. Vocês, inclusive, podem depois checar isso na internet, que é muito bom, hoje tem disponível muitas pesquisas, né? O apóstolo João, o último dos apóstolos de Jesus Cristo, ele morreu entre o ano 100 e o 103. Então,
Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que havia 3 dos apóstolos que eram colunas, reputados como colunas na igreja. Primeiramente era o apóstolo Tiago, que é um meio-irmão de Jesus, que está lá em, por exemplo, Marcos 6, né? Depois era o apóstolo Pedro e depois o apóstolo João. Tiago e Pedro já haviam sido assassinados no Império Romano. Restava João, ele era a última das maiores autoridades da igreja, porque ele era o último dos apóstolos de Jesus Cristo, dos verdadeiros apóstolos. Depois aparece esse monte de gente dizendo que é sucessor, o outro que é apóstolo. Essa turma toda aí que gosta de título, mas verdadeiramente de Jesus Cristo, esse aí era o último. O apóstolo Paulo também já tinha sido, Timóteo, todos eles já tinham sido assassinados. Só estava João. Quando morre o apóstolo João, até então, ele falando isso, a igreja, mesmo tendo problemas, ela tinha um rumo. Ela seguia os fundamentos do reino de Deus pelo discipulado, ensinado por discípulo para discípulo. O problema é que quando morre João, então começa aquela briga e disputas, e o que acontece? Muitas práticas do paganismo vão sendo incorporadas na igreja, só que eles não usavam os ídolos, eles começaram a usar os nomes daquelas pessoas relacionadas especialmente ao Novo Testamento. Então eles começam a adotar isso, e essas práticas estão até hoje. Então, por exemplo, então vamos lá. Essas práticas e crenças que os verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo e a igreja primitiva nunca praticaram, porque não foi ordem de Jesus Cristo, então eles não faziam isso, eles só seguiam o que Jesus mandava. Isso não é para ofender a suscetibilidade de ninguém, é para mostrar que entrou na igreja desobedecendo a palavra de Deus. E nós vamos ver que isso entrou tanto no segmento, porque a igreja ela racha em 2, fica numa ramificação a igreja católica inicialmente, e depois os anabatistas vão para o outro. Do ramificação da igreja católica vai sair a reforma protestante. Mas a gente vai ver que esses grupos, mesmo ao longo do tempo, eles associaram muitas práticas que foram incorporadas. Eu quero que você guarde bem isso. Você não vai achar essas práticas antes do ano 100, 103, que foi a morte do apóstolo João. Enquanto ele era vivo, ele não aceitou essas coisas. Ninguém aceitava, porque a autoridade dele era maior. Quando ele morre, ele vai para o Senhor, e aí então essas coisas foram sendo incorporadas. Então vamos lá, vamos ver como é que ele entrou. Por exemplo, em 432 depois de Cristo, quer dizer, mais de 300 anos depois da morte de João, começa a veneração à Virgem Maria. Até então não tinha isso. No ano 787 começa a veneração das imagens dos santos, quer dizer, 600 anos depois da morte de João. Em 840 começa o uso da água benta na Igreja Católica. A Igreja Evangélica vai utilizar a água benta, ainda que ele usa o nome de água consagrada, mas séculos depois, já no final aí no século passado, né, nas últimas décadas. Aí vai indo, e a coisa vai ficando, vai passando, o tempo vai passando, vai indo. Em 1090, quer dizer, quase 1000 anos depois, a introdução do terço. Em 1316 começa a introdução da reza Ave Maria, quer dizer, 1316, quer dizer, 1200 anos depois de João. Em 1854, uma coisa bem mais recente, aí, que tem basicamente 200 anos, começa a crença na Conceição Imaculada de Virgem Maria, como se ela nascesse sem pecado e, portanto, Jesus não precisaria ter vindo aqui, ela mesma poderia ter morrido na cruz. Aí já complica porque a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único que a Bíblia narra sem pecado foi Jesus. O sem pecado, o pecado original, naturalmente. 1950, começa a crença na ascensão da Virgem Maria. 11 anos depois eu nasço. Então, veja bem, aí entra também na igreja evangélica, aí começou a veneração da Arca da Aliança, que a gente vê as pessoas hoje venerando a Arca da Aliança, inclusive essa falsa Arca da Aliança. E começa a rosa ungida, pinga ungida, cachaça, pinga ungida, já falei, vassoura ungida, e começa esse monte de feitiçaria e idolatria dentro da igreja. Então assim, se a gente for ver, dentro dos dois grupos, católicos e evangélicos, estão cheios dessas práticas. Mas essas práticas, elas são todas fora do Novo Testamento e, especialmente, o Apocalipse foi escrito entre 95 e 98, o João morre um pouco depois. Então, nesse período, essas coisas, elas eram desconhecidas na igreja. Existiam problemas com idolatria, existiam realmente igrejas com problemas, a gente vê as 7 cartas do Apocalipse que João escreveu, né, por revelação do Senhor Jesus Cristo, já tinha certos problemas, mas não era oficial, eram grupos e eram congregações que precisavam da disciplina do Senhor, correto? Mas vamos lá. E por último, você vence o mundo e o diabo não lhe toca.
1 João 5, 4, 5 nós lemos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mundo, que é o mundo? Mundo é o sistema de rebelião e orgulho que busca eliminar Deus, a palavra de Deus, e o reino de Deus de tudo e de todos. Porque o mundo jaz, né? É controlado pelo maligno, Satanás. Mundo é o sistema espiritual invisível dominado pelo diabo. Como assim vence o mundo? 1 João 2, 15, 17 nós damos assim. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele não nasceu de novo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. No original, a palavra vence, ela significa conquistar o poder, ter superioridade, expressa a ideia de que o cristão vence continuamente o mundo. Quer dizer, ele nasceu de novo, agora o Espírito Santo o guia. Então eu disse, o ímpio pecar, quem não nasceu de novo, seja o ímpio que está dentro de uma igreja ou o ímpio que não vai, ateu, por exemplo. Tem que pecar. Então você se escandaliza quando fica sabendo que um pastor adulterou, que um líder de louvor cometeu adultério, um crente está em adultério. Tá, gente, quando não nasce de novo, isso é natural, porque ele é da carne. Agora, quando ele nasce de novo, ele foge disso, ele faz que nem José do Egito, ele corre disso, correto? Então, assim, porque ele sabe, a sua natureza agora é fazer a vontade do Pai. A palavra concupiscência traduz, em português, a palavra grega eptúmia, que significa desejo, anseio, vontade, é o apetite sem freio, o apetite carnal, é o desejo pelo que é proibido. Significa luxúria, né? Um comportamento sem regras, pelo desejo sexual, lascívia, volúpia. Tudo isso está relacionado a essa palavra grega. Concupiscência da carne, então, desejo desenfreado da carne, fala dos desejos proibidos que você usa o seu corpo para pecar. Concupiscência dos olhos fala de desejos proibidos que o diabo provoca você a pecar com os olhos. A inveja, o olho gordo, é cobiçar o que é de outra pessoa, ver o que é proibido. Não tem homem que cobiça a mulher do outro. Ou sendo casado, cobiça outra mulher, mesmo que ela seja solteira, né? Ou mulher casada, cobiça outro homem, seja casado ou não. Então tem essas situações aí de pecados, né? A soberba da vida, a palavra aladzonia, traduzida aqui como soberba, é fútil, é uma presunção ímpia e vazia, que confia em seu próprio poder e recursos, que despreza vergonhosamente a lei de Deus e os direitos humanos, os mandamentos do Senhor. É arrogância por causa das suas posses, levando a ostentar o que possui para impressionar outras pessoas, e depois ser elogiado, badalado. E agora com as redes sociais, o diabo nada de braçada. Por quê? Porque é o que as pessoas mais gostam de fazer, se exibir. A gente viu pessoas aqui, foi inclusive uma milionária esses dias, ouvindo noticiário de tanto se exibir, ela foi assassinada. Aí você fala, por quê? Gente, caiu na armadilha do diabo. Né? Isso daí não é de Deus. O maligno não lhe toca, 1 João 5,18. Eu falo disso no terceiro vídeo sobre a autoridade do crente, com mais detalhe. Aqui eu vou só fazer um resumo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não vive em pecado. Então ele está dizendo, ele não vive em pecado. Não quer dizer que não peca, ele não vive. Se ele pecou, se ele mentiu, agora ele vai corrigir, pedir ajuda, ele vai chegar no seu líder de discipulado, no seu pastor, e falar, pastor, olha, eu fiz isso, ele vai ser ajudado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então Deus guarda aquele que nasceu de novo. Guardar aqui é o teirel, o verbo grego. Tomar conta, é guardar, é proteger como se protege um tesouro, né? É uma metáfora. É manter alguém no estado no qual ele está. Preservar de perda, de ferimento, conservando os olhos. Conservando os olhos em. É mais ou menos como se fosse monitorar 24 horas. A palavra toca, ou tocar, o verbo tocar, é aptomai. Aptomai significa ferir, assaltar, no sentido de colocar a mão sobre. É coabitar, ter relações, é possuir, é ter possessão. Então está falando que ele não pode ser possesso pelo maligno. Satanás significa também causar dano em termos físicos, morais e espirituais, muitas vezes. Acontece. Satanás tocou em Jó e tocou em Paulo, porque Jesus permitiu, mas não os possuiu. Satanás pediu Pedro para passar pediu a Jesus ele pediu Pedro para passar na peneira, mas Jesus intercedeu por ele. O diabo não pode possuir, ele não pode possuir quem nasceu de novo. O diabo só possui ímpios e religiosos. Já vi demônios possuir até gente de ministério louvor. Aí todo mundo, pastor, por quê? Porque não nasceu de novo. De novo eu falo. Aí ele fala os ungidos ali, né? Quem são esses ungidos?
1 João 2,27 nós vemos assim. Salmo 105,15 diz: Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Quem são os ungidos hoje? 1 João 2,27 responde: Quanto a vós outros, então ele está falando aquele que nasceu de Deus, os nascidos de novo. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela nos ensinou. A ideia no original indica que Deus protege o cristão que nasceu de novo. A unção, o Espírito Santo e a sua palavra. Isso acontece no discipulado de Jesus. 1 João 2, 1, capítulo 2, versículos 1, 12, 18 e 28. Note que o apóstolo Paulo ele chama os membros, né? Ele chama de filhinhos, os seus discípulos. A palavra teknion era criancinhas, literalmente, né? No Novo Testamento é um termo usado que expressa a forma gentil pela qual os mestres se dirigem aos seus discípulos. João usa aqui para os seus discípulos, Jesus usou o termo para os seus discípulos, no qual João fazia parte, está lá em João 13:33, e o apóstolo Paulo também usa para os seus discípulos em Gálatas 19. Por isso, a oração de quem nasceu de novo ela é mais eficaz porque ela é direta ao Pai, né? A diferença está no discipulado, quer dizer, em se tornar discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Efésios 4:21, na King James atualizada, nós lemos assim: Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. O discípulo que nasceu de novo, literalmente, ele tem que ter um compromisso com a ceia do Senhor. E nós temos assim, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O velho fermento da religião nos afasta da ceia. Jesus, quando usou essa palavra, falava do fermento dos fariseus. Era uma religião terrível, que ela bloqueava os mandamentos de Deus para se obedecer a ela. A nova massa, né, nasceu de novo, deve amar, vir celebrar a ceia do Senhor. Não troque a ceia do Senhor por nada. Tem gente que no dia da ceia viaja, vai pescar, faz um monte de coisa. Gente, o dia da ceia é de celebrar, a gente não pode ser com esse velho fermento. Então, aprenda isso, é muito importante. Então, quando Jesus falou isso, por quê? A religião, muitas vezes, ela vai trazer, na maioria ela faz isso, ela traz um monte de regras e normas que fazem com que a pessoa ultrapasse a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando você venera uma imagem ou venera uma rosa, ou tem qualquer coisa como símbolo, se prostra lá na Arca da Aliança, ou se prostra diante de um crucifixo, você está violando a palavra. Então a religião está te levando a desobedecer o mandamento. Por que as pessoas aceitam fazer isso normalmente? Porque não nasceram de novo. O dia que você nascer de novo, não desce mais. Porque o próprio Espírito Santo vai. Por isso que ele fala, é isso que ele está falando, entre tantas coisas. A gente vê isso, ele fala assim, a unção que dele recebesse permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como unção, a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, essa unção, a ação do Espírito Santo pela palavra. Você vai ser disposto à palavra e vai entrando. Por isso que Jesus fala, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ela vai assentando. Por que hoje um líder, a gente vê tanta gente abrindo igreja, em pecado, por causa de interesse político, criam cada doutrina, cada norma doida e as pessoas aceitam. Porque infelizmente as pessoas estão aí, são todas religiosas. Elas não nasceram de novo. Quando você nascer de novo, você vai entrar em conflito. Você vai entrar em conflito. Por que tem tanta gente mentirosa dentro da igreja cristã? Tanta gente fofoqueira, fuxiqueira, mentirosa, traidora, adúltera, pedófila dentro da igreja. Porque não nasceu de novo. O dia que nascer de novo, abandona o pecado. Nascer de novo é nascer de Deus, é nascer pelo poder do Espírito Santo. É algo espiritual, não tem nada a ver por causa do nome da igreja, porque a igreja tem 2000 anos, tem 1500, porque a igreja foi feita por não sei quem. Não tem nada a ver com pastor, nem com padre, nem com papa, nem com ancião, nem com médium, com pai de santo. Tem a ver com o Espírito Santo. É obra única e exclusiva do Senhor. É obra de Deus. E quem é sincero e busca com sinceridade, vai encontrar. Um dia eu também estive no caminho da idolatria. Fiz o que era necessário, o que eu aprendi, até que Jesus me encontrou. Eu agradeço a Ele de coração. E é até bom porque eu deixo isso registrado.
Eu agradeço o Senhor por ter falado comigo. Não fui convertido por homens, mas isso não muda nada. Porque Jesus mandou fazer isso. A gente poderia, né, eu prego o evangelho, a pessoa crê. Homens de Deus, mulheres de Deus, isso não é vergonha para ninguém, isso é motivo de louvor, de agradecer que Deus enviou alguém para te falar, um vídeo, uma pessoa. Mas eu fui encontrado por Ele. E quando eu confessei Jesus Cristo, como eu deixei o exemplo para vocês no meio do vídeo, eu fui salvo, eu nasci de novo. Então, toda a idolatria que tinha na minha vida passou a perder sentido. Agora eu tinha acesso ao Pai. Você já imaginou? Para você falar com o seu pai, você tem que falar com a vizinha. Você tem que marcar a hora com a secretária. Você tem que pedir para o outro. Deus também é assim. Eu não tenho que falar com o santo não sei da quem, mãe não sei da quem. Para falar com o pai, eu falo com o pai. Eu falo, pai, Jesus, como é que ele ensinou? Como é que Jesus ensinou a orar? Qual que é o modelo da oração? Ele não ensinou a orar mãe nossa. Olha como é que é a oração que os católicos oram, os evangélicos oram, os espíritas. Muita gente ora. O modelo de oração, ele fala assim, ó, portanto, vós orareis assim. Deixou a ordem. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu. Abba. Papai, em aramaico. Papai, até hoje, os meninos judeus chamam o pai de Abba. Abba. É isto que nós desejamos para todos. Que vocês tenham um novo nascimento. Que vocês nasçam de novo. Você que está ouvindo, eu oro a Deus para que você nasça de novo, se você não fez. Deixa de ser religioso. Eu também fui muito religioso, demais. Carreguei coisas nas costas que vocês não podem ter ideia. Hoje eu sirvo ao Deus vivo, como a igreja de Tessalônica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Inclusive tem um vídeo gravando, explicando essa oração sacerdotal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou e quer nos ajudar a difundir a palavra do Senhor, deixe o seu like. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, me ajude. E compartilhe essa mensagem. Compartilhe, abençoe outras vidas. Seja um evangelista, prega a palavra do Senhor, anuncie para outra. Olha, se ganharmos uma vida com esse vídeo, eu já estou feliz. Mas podemos ganhar muito mais. Para Cristo. Porque quem salva é Jesus Cristo. Placa de igreja, a gente esquece isso. Ritos e normas. Você não vai ser salvo por nada disso. Você vai ser salvo por Jesus Cristo. E para isso você tem que nascer de novo. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.